para dar aula de ciências, tá bom? Mais um recadinho para os pais estarem lembrando, tá bom? Os livros de apoio, os cadernos de atividades, o caderno de mapas, todas as atividades que estão sendo solicitadas nos livros vão ser feitas como revisão de conteúdos aqui na sala, tá bom? Quando todo mundo retornar, se Deus quiser, será breve. Quando a gente retornar, a gente vai retomar essas atividades como revisão de conteúdo, tá certo? Então não fiquem preocupados, não fiquem apreensivos, tá? Em relação a essas atividades, vai ficar atrasado. Não vão servir como revisão de conteúdos. Como a gente já está fazendo as atividades dos cadernos, dos livros e não vai ter atividade atrasada, então a gente vai pegar esses livros de apoio, de atividade, tudo e vai fazer na sala como revisão, tá bom? Um beijinho para vocês. Agora, meus filhotes, vamos lá, gente. Agora vamos começar ciências, revisão de ciências. Algumas turmas já fizeram essa atividade da borboleta. Lembra das fases da borboleta, que a borboleta coloca lá o ovinho e nasce a lagarta cresce, né? Se alimenta muito, aí cresce. Quando ela está numa fase, ela fica dentro do casulo e para depois, de um tempo depois, vai virar um sapo. Opa, não é um sapo não, gente, é uma borboleta. Então, algumas turmas já fizeram essa atividade. Se eu não me engano, a minha turma da manhã que ainda não fez. A minha turma da manhã só pintou a borboleta e a gente ia fazer essa atividade na próxima aula. Foi quando tudo isso começou, tá bom? Então é para você numerar as fases da borboleta. Aí nós temos o desenho da borboleta que vocês já pintaram, o Tiago colou a borboleta lá no caderno, né? Que vocês pintaram. E cada círculo desse é uma fase da borboleta, tá bom? Aí vocês vão numerar os círculos de acordo com as fases dela. Então a primeira fase é o quê? Os ovinhos, não é? Aqui tá os ovinhos dela. Depois o que vai nascer? Vai nascer a lagarta, então vai ser o número 2. Qual é o próximo passo? No número 3 é o casulo. E por último, ela vai se transformar numa borboleta, que vai ser o número 4, tá bom? A gente já numerou, agora a gente vai escrever cada fase dela. Número 1 são o quê? Os ovos. Certinho? Número 2 é a lagarta. Número 3, ela já está dentro do casulo. E o número 4 é a fase final, que já é a borboleta. Tá certo? Então, quem não fez essa atividade ainda, por favor, façam, tá? Eu sei que todo mundo já pintou. Ela tá linda, maravilhosa e colorida, tá certo? Então, essa é a primeira parte da revisão de ciências, tá bom? Vamos para a segunda parte. A segunda parte são as fases da planta. Tá, deixa eu apagar aqui. Porque a gente estudou as fases do ser humano, né? Que é bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Estudamos as fases dos animais, principalmente da borboleta, né? Ovinho, lagarta, casulo, borboleta. A transformação, que é a metamorfose, tá certo? E tem as fases da planta, né? Que a gente estudou, só ficou faltando fazer a atividade, tá certo? Aí no caderno de vocês, a tia Val colou 4 quadradinhos. 4 quadradinhos para você desenhar cada fase da planta. Que a primeira é o quê? A semente. A semente. Aí depois ela começa a nascer, que é a muda. Que é as primeiras folhinhas quando ela começa a nascer. Que já é uma muda de uma planta. Se você quiser mudar ela de um lugar
para outro, é nessa fase que você faz essa mudança, tá certo? E aqui embaixo já é a plantinha um pouco crescida, com mais folhas, com um caule já maior, né? E aqui já é a planta crescida, a planta adulta. Tá certo? Aí você vai desenhar, aqui a terra, aí aqui a gente plantou a sementinha. Tá bom? Na mudinha, a terra, aí já começa com uma folhinha, às vezes 2 folhinhas. Na plantinha ela já está bem maior, o caule dela já está grande, ó, e já tem mais folhinhas. E na planta adulta pode ser um pé de jabuticaba, já é uma árvore cheia de folhinhas. Tá certo? Então, essas aqui são as fases de uma planta. Semente, a muda, a plantinha já um pouco crescida e a planta adulta. Tá certo? Então, a gente estudou as fases do ser humano, as fases da borboleta e as fases da planta. Não esqueçam de fazer a bordinha nos quadradinhos, tá bom? Para poder desenhar e pintar bem lindo e maravilhoso, tá bom? Em ciências também, como eu já tinha falado, eu vou apagar esse aqui para explicar o outro. Em ciências também nós aprendemos as fases da vida, né? Em ciências também a gente estudou as fases do ser humano, como eu já tinha falado, né? Em história e geografia também a gente estudou. Aí vão perguntar, nossa, mas está muito repetido isso. É porque tem que memorizar o conteúdo, porque nos anos seguintes, quando você for para o segundo, para o terceiro, você vai estudar isso. Aí o bom de você estar tudo aqui na sua cabecinha, porque você não vai ter dificuldade nenhuma quando chegar lá no segundo, terceiro, quarto ano em relação a esse conteúdo, tá bom? Lá no caderno de ciências tem as figuras já só para você escrever o nome, não é para desenhar, só para você escrever as fases. Aí tem a figura, né, impressa de um bebê, de uma criança que está fazendo bolinha de sabão, de um adolescente, de um casal adulto e dos idosos. Mas é só para você escrever só a fase de cada um. Bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Só isso, tá bom? Vai fazendo de pouquinho para não cansar muito, tá bom? Aí todo mundo vai dar conta. A outra revisão que a gente vai ver agora são dos animais que cuidam dos filhotes. Lembra desse assunto lá na sala? Os animais, né, que cuidam, quando nasce, cuida dos filhotes, e os animais que não cuidam dos filhotes. Lá no livro de ciências, para você lembrar, vai lá na página dos animais que cuidam e dos animais que não cuidam dos seus filhotes, tá bom? Então, só para lembrar, lá só você vai fazer um desenho. Quer ver, ó? Lembrando dos animais que cuidam dos seus filhotes, desenhe nos quadros abaixo 2 desses animais. Não esqueça de identificá-los, tá bom? Então, você pode desenhar aí o quê? Um cachorro, um gato, a galinha e... qual outro que cuida dos filhotes? A galinha e o pato, tá certo? Então, aí são alguns animais que você pode estar desenhando aí nessa parte. No outro são os animais que não cuidam dos filhotes, tá bom? Você pode colocar o quê? A tartaruga, a serpente, que é um tipo de cobra, né? E que mais? Vai lembrando aí a tia Val também já esqueceu, viu como tem que memorizar? Por isso que a gente tem que fazer várias atividades para poder estar aqui, ó. Aí a tia Val já esqueceu, só lembrou desses 2. Tem o jacaré e você vai revendo lá, tá bom? Aí você desenha nos 2 quadradinhos e identifica.
Desenhou a tartaruga, escreve embaixo, tartaruga, tá bom? Ah, gente, tem ainda uma pesquisa. É só, pode colar uma figura só. Lá na horta e no jardim tem uma folha verde que você vai colar lá coisas que plantamos, plantas que plantamos na horta. O que podemos plantar na horta, tá bom? Aí você recorta uma ou duas figuras, tá ótimo. E na outra página é o que plantamos no jardim. Aí você recorta uma ou duas figuras também, pode colar lá, tá bom? Essa é a parte da revisão de ciências, tá? Vai fazendo de pouquinho, porque assim, pode ser até que é muita coisa, mas é um pouquinho de cada, tá certo? Aí vai fazendo, descansa um pouquinho, faz outro pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus, Tia Val tá com muita saudade de vocês. Tomara que isso acabe logo para a gente poder retornar e eu dar a aula para vocês, olhando no olhinho de vocês, tá bom? Muita saudade, obrigada pelos recadinhos, tá bom? E o recadinho de carinho, eu também tô com muita saudade, eu não vejo a hora disso tudo acabar, tá certo? Um beijo e até a próxima.